E o difícil equilíbrio entre o trabalho e a diversão. Às vezes a gente trabalha e se vê só exausto e nem se diverte. Como é que a gente consegue resolver isso? Como é que a gente consegue equalizar? Existe alguma solução para isso? Bom, esse episódio daqui é um desabafo, mas também é um convite. Vamos lá? Oiê, tudo bem com você? Eu sou Thiago Queiroz e esse é o podcast Pausa para Sentir. Eu sou psicanalista e eu faço esse podcast com o maior dos amores que eu tenho para a gente poder construir esse espaço seguro, para a gente fazer aquela pausinha para sentir, sabe? Quando a gente está ouvindo ali no trabalho, dar uma refletida, ou na condução, aquele momento em que a gente se propõe a pensar sobre assuntos que às vezes são difíceis, mas que a gente precisa pensar e elaborar. A ideia é que a gente seja aqui amigos de jornada, em busca de uma vida um pouco mais leve, mas também consciente sobre aquilo que a gente está sentindo. E sim, estamos de volta com mais uma temporada. Eu sei, dessa vez eu fiquei até um pouco mais de tempo fora entre temporadas do que a diferença entre a primeira e a segunda temporada. Muita gente veio me perguntar: caramba, Thiago, quando é que tá voltando? Quando é que vai voltar? Eu já ouvi tudo, tava com as coisas atrasadas, agora eu quero ouvir, não aguento mais, eu vou ter que ouvir tudo de novo. Calma, voltamos. Pro pessoal que estava aí nervoso, pronto, estamos aqui. Eu sei que parte da minha dificuldade de voltar para gravar essa nova temporada foi muito de um lugar de... Puxa vida, o último episódio da última temporada foi diferente, né? Eu sei disso. Eu vi os seus comentários, eu vi as suas mensagens, eu sei que bateu, né? É um episódio que foi muito forte, o último episódio da segunda temporada. Então, se você não viu, vai lá ouvir, porque eu tenho certeza que vai bater em algum lugar aí e vai ser importante para você também. Mas estamos aqui de volta. Vamos tentar seguir por esse episódio que foi tão importante, tentar construir mais conversas, mais conexões aqui entre a gente, entre eu e você, querido pausadinho, querido pausadinha. E para isso eu já peço logo aqui, faço aquele meu pedido de sempre, né? Você está aí ouvindo esse podcast, você sabe que você gosta dele e você sabe que coisa que a gente gosta, a gente quer divulgar e compartilhar com as outras pessoas. Então avisa pra galera que voltou ao Pausa pra Sentir. Estamos de volta, então vamos lá, avisa pra galera, comemora, me marca nos stories, fala: ei, caramba, voltou o podcast, poxa vida, tava precisando, não lembrava que eu tava precisando. Então pronto, me ajuda a falar para as pessoas que o podcast voltou. E me ajuda também a chegar em novos corações, porque a gente só consegue aumentar essa consciência e essa comunidade pausadinha se a gente conseguir compartilhar e trazer mais pessoas para ouvir também esse podcast. Vamos lá então? Bom, a ideia que eu tinha, assim, eu já preparei algumas pautas com relação a alguns e-mails, tá, que eu recebia durante esse período todo aí, tá bom? Então assim, tem bastante já pauta preparada pra gente gravar para as próximas semanas. Mas eu quis fazer diferente dessa vez. Eu não quis fazer um episódio de retorno de temporada que fosse baseado num e-mail de algum pausadinho ou de alguma pausadinha. Eu quero que essa conversa seja baseada um pouco nesse pausadinho aqui que vos fala. Sim, quando eu falei lá no início, na abertura do programa, que isso aqui é um pouco de um desabafo, mas também um convite, é porque é verdade. Eu passei esse período de hiato entre temporadas. E você pode estar falando assim: poxa, né, você estava descansando, que bom, porque é importante descansar. Né, nem tanto. Porque esse período foi um período em que talvez eu mais tenha trabalhado na minha vida inteira. Ok, né? E eu sempre, quando eu falo isso, não, é muito trabalho, meu Deus do céu, caramba, é muita coisa. Mas eu não posso reclamar. E eu queria muito falar sobre isso aqui. E é por isso, inclusive, que o título desse episódio tem o título que ele tem. E eu não sei se você pegou essa referência, mas vamos tentar organizar os pensamentos aqui. Todas as vezes em que eu comecei a me sentir extremamente sobrecarregado com tudo, tá? Com tudo, com o meu trabalho CLT, com produção de conteúdo, que foi só esse podcast que parou, mas os outros conteúdos que eu faço continuaram, com, enfim, jobs que apareceram, com palestras que aparecem e com tudo aquilo que eu tenho que fazer, para além de cuidar da minha família e tentar cuidar de mim mesmo. Todas as vezes que acontece uma sobrecarga dessas, né, inclusive com pacientes também, né, enquanto psicanalista, eu caio nesse lugar, que é um lugar que a gente costuma cair, que é esse de: mas eu não posso reclamar. Não posso reclamar que estou trabalhando demais, porque isso é um problema bom. E eu falo assim: tá, eu entendo aonde essa fala tem que chegar, mas até que ponto isso é saudável pra gente? E é essa conversa que eu queria trazer pra cá, porque eu passei por uns momentos bem complicados durante essa entre-safra de temporadas, assim, tá? De nível de trabalhar para além do que você consegue trabalhar,
E eu tenho certeza que você já passou por isso em algum momento da sua vida. Trabalhar tanto e você ainda olhar ao seu redor e perceber que a sua vida ainda não está assim. Você não tem uma vida confortável, sabe? E aí você dá duro, dá duro, dá duro, dá duro, trabalha pra caramba e você ainda percebe que você ainda está passando sufoco para fechar as contas do mês. E não é legal sentir isso. Claro, todo mundo deveria trabalhar um pouco, né? Trabalhar uma quantidade razoável e ter uma vida confortável. Não estou falando de luxo, né? Mas que não precisasse passar perrengue, aperto para fechar as contas no fim do mês. Isso começou a entrar muito na minha cabeça durante esse período, tá? E eu queria muito trazer isso para você, porque eu sei que você às vezes passa por isso também. E talvez você não tenha muito com quem conversar, porque sempre que a gente tenta conversar, e eu tentei conversar sobre isso com outras pessoas, a resposta é sempre essa: ah, não, mas trabalho é bom. Mas a gente trabalha por quê? A gente trabalha para viver, mas não parece que isso é viver. E quando você entra nesse lugar de que faz sentido viver assim, as coisas começam a ficar esquisitas. E é por isso que eu trouxe a referência como título do episódio, como sendo essa grande referência ao filme O Iluminado. E eu vou até ler aqui porque eu não sei de cabeça essa frase, né? Eu sei mais ou menos como é que ela é, mas eu tive que pesquisar na internet para escrever ela bonitinha aqui no título do episódio. Então, muito trabalho e pouca diversão fazem de Jack um cara bobão. E o que é O Iluminado? Bom, O Iluminado, caso você não conheça, é um filme de terror / suspense assim, é um clássico, na verdade. Esse filme é tipo gigantesco, mas ele é bem antigo. Ele é deixa eu olhar aqui para minha cola, ele é de 1980, sabe? Assim, ele é bem antigo. Ele é de antes de eu nascer. Olha só para você ver. Mas é um filme que é um clássico do cinema. E ele foi dirigido por Stanley Kubrick, né? Que é um cara também que tem um nome grande nesse mundo aí. E ele conta a história de um pai que se muda com a família, né? Muda com a esposa e muda com o filho para um hotel, meio que abandonado, vamos dizer assim. Assim, que na verdade a história, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas ele é contratado para ser vigia nesse lugar isolado, né? Tipo assim, tem uma nevasca imensa, eles ficam meio que isolados ali dentro desse hotel. Essa sensação de trabalho e de confinamento do Jack, né, fazem com que ele comece a se perder. Ele começa a ter um adoecimento mental ali, começa a ficar violento, começa a ficar agressivo, e junto disso aí tem umas questões meio paranormais ali, que o filho começa a ter visões de coisas que aconteceram no passado dentro daquele hotel, em detrimento também do próprio isolamento que ele sempre provocou. Então assim, é um filme assustador, tá bom? Assim, um filme que você fica tenso, tá bom? E o final é bruto, mas assim, é um tipo de mensagem, essa fala pra mim, ela sempre me acompanha quando eu chego perto desse limite que eu tenho de trabalho, 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 trabalho. O que sou eu? Peraí, o que é hobby? O que é diversão? O que é prazer? Quando que eu me autorizo a ter prazer? E isso é parte, inclusive, de uma longa jornada minha de, né, fazer terapia, de me analisar e de conhecer um pouco mais sobre mim, sobre a minha própria história, sobre entender por que eu me cobro demais. Eu tenho certeza que você que me acompanha já há um tempinho aqui, você sabe disso. Eu já compartilhei sobre isso com você aqui. Mas eu acho que esse momento era um momento muito importante para a gente pensar que a gente não deveria estar tão focado em não posso reclamar de trabalho, porque é um problema bom. Mas se eu só trabalho, não faço mais nada, o que é viver então? E essa é uma das grandes buscas que eu tenho na minha vida, porque eu estou sempre tentando fazer das coisas um trabalho. Se eu gosto de jogo de tabuleiro, opa, é um hobby? Eu vou transformar isso em trabalho. Vou começar a produzir conteúdo também sobre jogos de tabuleiro. É maravilhoso, eu amo, porque eu gravo eu jogando com os meus filhos. Mas se torna um trabalho. E aí agora eu jogo um jogo com os meus filhos e fico pensando que tipo de conteúdo a gente vai fazer também a partir dali. Até que ponto eu estou jogando por prazer ou por trabalho? Isso daqui, esse próprio podcast que eu gravo para vocês aqui, eu não recebo nenhum centavo por ele. Porque podcast é uma mídia que é terrível para a publicidade. No meu Instagram, no meu YouTube, eu até consigo ter algum tipo de retorno financeiro. Aqui, não. Aqui eu comecei única e exclusivamente por prazer, porque eu queria poder ter essas conversas aprofundadas num mundo tão alucinadamente rápido, em que as coisas têm que ter 30 segundos, 60 segundos de duração, e que eu pudesse me conectar com alguma audiência, mesmo que seja uma audiência pequena, mas que eu tenho certeza que eu consegui chegar nos ouvidos e nos corações daqueles que querem conversar sobre essas coisas. E isso daqui é meio como se fosse um hobby, mas também é um trabalho. Eu estou aqui produzindo conteúdo, eu tenho um compromisso.
Se eu não consigo gravar a tempo, eu vou ficar nervoso, eu vou ficar ansioso, porque eu não quero atrasar o meu compromisso com você que está aí. Então se torna um trabalho, por mais que ele não seja remunerado diretamente, vamos dizer assim. Mas e aí? E aí vem a grande pergunta da minha vida que eu quero jogar também pra você, porque eu não vou ficar segurando essa bomba sozinho aqui, tá bom? Já que vamos começar o Pausa pra Sentir, então vamos começar logo encarregado por esse negócio daí. Que é o seguinte, se a gente tirar tudo, tira o seu trabalho, tira como você se relaciona com as pessoas, o que você faz para as outras pessoas, o que sobra? Quem é você? Essa é a pergunta de R$1 milhão pra mim, inclusive. Que o meu analista já fez isso para mim e que eu também faço para os meus pacientes e que agora eu faço para você aí. O que eu tento responder no dia a dia, quando eu paro para tentar refletir sobre a vida, nesses momentos em que você está fazendo 1000 coisas num dia só e você fala assim, cara, eu acho que hoje eu não vou conseguir, eu acho que hoje eu não vou aguentar, vai dar algum ruim na minha cabeça. Essa pergunta volta para mim e ela volta no sentido de, Thiago, se tirar o trabalho, o que você faz nas câmeras, o que você faz nos podcasts, se você tirar o seu trabalho CLT, se você tirar o pai, a paternidade, se você tira o paizinho vírgula, tira o Pausa pra Sentir, tira o Jogando Juntos, que é o canal de jogos, se você tirar a sua esposa, tira os filhos, o que sobra? Quem é o Thiago? Qual é o prazer do Thiago? O que o Thiago busca? É meio assustador, né? Às vezes a gente transforma muitas coisas em trabalho e se cerca de tanto trabalho, tantas pessoas e tantos compromissos ao nosso redor, com medo da gente encarar esse vazio e de não saber responder quem sou eu. Eu sei, eu posso estar viajando demais aqui. Eu posso estar falando, então quer dizer que você está trabalhando feito um cão porque você tem medo de dizer quem você é? Não, claro que não. Eu estou tentando sustentar minha família. Mas o que me traz para esse dilema existencial é justamente me deparar com o tanto que se trabalha e quanto que ainda se tem dificuldade de passar o mês, financeiramente falando. E aí você fica, poxa, qual é o motivo? Será então que a gente reduz todos os custos da vida, leva uma vida muito mais simples, eu não faço mais nada? E aí dá aquela vontade de fazer aquela birra de criança, fala assim, quer saber? Vou parar os canais, vou parar tudo, parar podcast, eu vou, sei lá, eu vou viver no mato. Eu não vou fazer mais nada disso, vou trabalhar só com uma coisa só e pronto. E vou sustentar minha família assim. Entende a dificuldade? A gente passa por isso todos os dias. Porque não deveria ser justo a gente trabalhar tanto e não ter nada para viver. É por isso que a gente fica triste no domingo. Porque a gente só tem o sábado e domingo para poder curtir o máximo que a gente puder curtir. E aí, nessa sociedade capitalista que a gente vive, a gente vai querer tentar aproveitar ao máximo. Poxa, o sábado e o domingo tem que ter programação pesadíssima. E a gente esquece que a gente também precisa descansar. E aí, como é que fecha essa conta? Se eu também tenho que fazer exercício físico, se eu também tenho que cuidar de mim, como é que eu vou fazer isso tudo se equalizar? E o dinheiro para sustentar isso tudo? E então eu queria muito ter essa volta nessa temporada com você aqui, junto comigo, para a gente tentar, dessa vez, mergulhar um pouco mais e tentar entender quem que nós somos. E o que nos motiva. O que nos dá prazer. Qual que é o tesão da vida. E o que nos impede de chegar nesse lugar. Porque a gente é guiado por esse princípio do prazer. Não estou falando princípio do prazer meramente sexual, não. Estou falando do desejo. É claro que a gente não vai viver escravo dos nossos desejos, atendendo todos os nossos desejos, vivendo só em função dos nossos desejos, porque isso também é patológico. Mas se a gente reprime tudo isso, em algum momento a vida para de fazer sentido. E aí as coisas começam a ficar perigosas. E era por isso que eu queria voltar fazendo esse desabafo. Porque olha, gente, tá difícil. E se tá difícil para mim, eu tenho certeza que pode estar difícil para você também aí. E talvez você esteja precisando ouvir isso. E ouvir de mim, falar, olha, imagino que esteja difícil por aí também. Então, força. Segura aí as pontas. Respira. Reclama, porque você tem direito. Não é, não reclama de trabalho. Reclama, porque você tem direito de reclamar assim. Não deveria ser assim. Então pode reclamar. Não sei com quem eu vou reclamar. Manda um e-mail para mim. Vai lá no pausaprasentirpodcast@gmail.com. Não tô nem falando para fazer episódio novo não, tá?
Manda só, não, quero reclamar. Reclama e eu vou te acolher lá. Pronto. Manda nos comentários, se você está ouvindo esse podcast aqui no Spotify, que agora tem a função lá de comentário. Manda lá nos comentários. Pá, vou reclamar da vida. Reclama. A gente tem direito de reclamar sim. Tem que parar com essa besteira de ficar achando que não, eu não posso reclamar, porque senão os céus vão me ouvir e eu não vou mais ter trabalho. Não, gente, não é assim. A gente não pode viver refém disso, não. Isso não é saudável. E era por isso que eu queria ter essa conversa aqui com você hoje. Mas aí você pode estar pensando assim também, caramba, e você voltou mesmo assim, né? Pois é. Eu reclamei bastante. Reclamei com o meu analista, inclusive, bastante. E eu não vou parar isso aqui. Esse podcast faz tão bem pra mim, sabe? Assim, eu fico tão feliz de poder gravar e poder ter essa conversa com você aí, olhando nos seus olhos. Se você está me assistindo em videocast, né? Se você estiver só ouvindo, você imagina que eu estou olhando para você. Mas isso daqui me nutre também. Parar toda semana para conversar sobre esses temas que são tão difíceis e elaborar, seguindo às vezes uma pauta mais ou menos pensada, mas às vezes só seguindo, sabe, o fluxo do coração, me faz lembrar um pouco de quem eu sou. Me faz lembrar do pouco do que a gente é capaz de fazer enquanto ser humano, sabe? Então, me faz bem também. E aí que a gente lembra que por mais que seja trabalhoso, por mais que seja de fato um trabalho, bom, é um trabalho que também pode dar prazer. E aí que a gente lembra isso, inclusive, né? Que a gente pode também buscar prazer no trabalho que a gente exerce. Não são todos os casos, né? Eu tenho um trabalho que não me dá exatamente toda a satisfação pessoal que eu tenho, e eu vou buscar essa satisfação pessoal em outros lugares também. Porque isso é perfeitamente possível. Essa coisa, inclusive, de ame o que você faz, né? Ame o seu trabalho, você nunca mais vai trabalhar na sua vida. Mentira! Mentira de uma sociedade neoliberal que quer obrigar você a trabalhar por amor e você não exigir o mínimo que você merece. Seja de remuneração salarial, seja de condições de trabalho adequadas, sabe? Então, não é isso. É claro, se você gostar, se você amar o que você está fazendo ali no seu trabalho, vai ser ótimo. Mas essa coisa de transformar o hobby em trabalho é a melhor solução? Eu não acho, não. Eu tenho transformado meus hobbies em trabalho e às vezes você fica assim, putz, e aí? Estou fazendo isso porque eu gosto disso ou porque é um trabalho? Entende? Então, vamos combinar que não é esse o caminho, não. E mesmo que lá fora as pessoas não entendam isso, não acolham isso em você, a gente pode se acolher aqui, tá? A gente pode ter esse nosso pacto aqui, de que, olha, aqui a gente pode falar mal disso tudo, e tá tudo bem. Aqui é um lugar seguro, sabe? Que a gente possa pelo menos ter esse cantinho aqui. Já que lá fora a gente tem que performar essa coisa de, ai, não, meu trabalho, minha vida. Mas não é, tá? Então agora eu vou explicar um pouco do porquê que eu voltei. Por que eu estou aqui hoje retomando essa nova temporada? Porque, na verdade, não hoje, aqui, esse exato momento, mas o que me fez sentar na frente do computador e começar a organizar os próximos episódios da temporada, começar a pegar os e-mails, começar a listar, começar a definir quais são os temas, o que eu quero falar sobre cada um dos e-mails e tal, não sei o quê. Por que eu decidi retomar essa nova temporada? E tá aqui, tá nos comentários do Spotify. Eu vou ler alguns aqui para vocês e vocês vão entender o quanto que ler aquilo que eu faço impactando a vida de vocês se torna, de uma certa forma, um salário que eu recebo. Saber que isso que eu estou fazendo faz sentido para você aí, pausadinho, pausadinha, é o que me motiva a estar aqui hoje. E eu queria que esse episódio deixasse isso bem claro para você. E eu não estou falando isso para... ele está falando isso só porque ele quer aumentar a base de engajamento dele nas redes sociais, no Spotify, não sei o quê. Não, gente, não é. É porque eu quero que você realmente saiba o quão importante isso aqui é para mim. Então, vou pegar alguns aqui para você ver, tá bom? Com relação ao último episódio da última temporada, né, que é quando que vai parar de doer, eu recebi alguns comentários, parabéns pela temporada, foi show. Uma outra pessoa escreveu aqui, eu ouvi em 4 paradas, porque mexeu aqui bastante. Rapaz, mas aí teve um aqui, uma ouvinte, uma pausadinha que escreveu assim, caramba, eu não conhecia e vi o título, me chamou a atenção. Coloquei pra tocar e chorei muito aqui no escritório. Amei. E botou um coraçãozinho do lado. É sobre isso. É sobre a gente se
se encontrar na nossa essência humana, né? São as almas se encontrando. É por isso que eu acho que esse podcast ele é tão especial. Porque eu sei que aqui eu estou encontrando o outro coração que está aí me ouvindo. Eu sei que o que eu falo ressoa aí de alguma forma. E a gente, sabe, sei lá, no mínimo a gente percebe que a gente não é maluco. Que tá tudo bem o que a gente está sentindo, sabe? Com relação àquele Você Banca as Suas Escolhas, o episódio que eu fiz, teve aqui também alguns comentários que eu queria ler para vocês aqui. Uma foi dessa aqui, dessa moça aqui que escreveu: esse episódio foi muito importante para afirmar o que eu já havia entendido a respeito de uma companheira de serviço. Isso me fere muito mais, eu acabo entendendo. O outro comentário sobre esse mesmo episódio é de uma moça que bota uma citação do que eu falei. E na verdade, assim, quando vocês me ajudam muito com essas citações, porque eu não lembro as coisas que eu falo, não é roteirizado totalmente aquilo que eu falo aqui, eu boto só uns tópicos do que eu quero abordar no episódio, e às vezes eu falo um negócio que fica muito bom, mas eu esqueço daquilo dali, porque eu só falei. Fui na emoção. Então, quando vocês fazem isso, vocês me ajudam também a lembrar que, poxa, olha, falei um negócio legal aqui. Então ela bota assim, aspas, são pessoas falhas, pessoas com seus traumas e suas marcas se encontrando em momentos diferentes da vida e tentando construir algo entre elas, enquanto isso ainda fizer sentido. Fecha aspas. Aí ela escreve, uma frase perfeita para finalizar um tema super importante de ser dito. Obrigado, obrigado. É alimento para mim ter esse reconhecimento, esse carinho, sabe? Então, outra pessoa escreveu, sempre muito necessário. O outro, com relação ao outro episódio, né, dos escombros do relacionamento abusivo, o lado ruim do amor, teve dois comentários aqui que eu queria ler e a gente pode encerrar, porque tem muito comentário e eu sou muito grato por eles, tá? Então vamos lá. Já vivi o mesmo que a Marina e venho me redescobrindo na capacidade de amar o mundo e saber ser amada. O que posso dizer a ela é que vai passar e passa a doer menos até não doer mais. Olha que coisa linda. Gente, é uma pausadinha acolhendo uma outra pausadinha. E esse podcast se torna um veículo para isso. Como que eu não fico emocionado com um negócio desse, sabe? Mais um aqui, ela fala assim, olha, Marina com certeza se sentiu amada com esse episódio. Tudo que você fala é muito certeiro e necessário, mas sua fala emana uma sensibilidade tão grande que o impacto delas é mais suavizado. Parabéns pelo seu trabalho, você é fora da curva. Obrigado, querida. Não estou falando aqui uma coisa de reforçar o meu ego, sabe? Não é isso. A ideia dessa leitura aqui é para mostrar o quanto que isso aqui é importante para mim. Esse podcast e principalmente essa conversa que continua nos comentários, que continua aí dentro, né, na sua cabeça, no seu coração. Isso daqui para mim é alimento. E é por isso que eu estou aqui hoje, retomando esse podcast, retomando essa temporada. Dito isso, eu queria abrir uma outra questão com você aqui, que está me ouvindo. Tá? Eu queria dizer para você que, dadas as condições que não estão muito favoráveis financeiramente, eu gostaria de pedir sua ajuda. Eu não tinha intenção de abrir tão cedo assim uma campanha de financiamento coletivo para o podcast, para o Pausa para Sentir, mas é necessário. E se você está ouvindo isso aqui até agora, talvez você seja uma pessoa que possa me ajudar dessa forma também. Então, se você quiser, a partir de R$10 por mês, é só isso, é o valor, R$10 por mês. Então, com apenas R$10 por mês, você pode se tornar integrante da Nação Pausadinha. Sim, o nome é brega porque você já me conhece, você sabe que vai ter que ser brega. Então é a Nação Pausadinha, é o nosso chat de apoiadores secreto no WhatsApp, em que a gente vai estar lá todo dia, toda hora, conversando sobre os temas que a gente traz aqui no podcast, sugerindo outros temas, recebendo mensagens de vocês para poder fazer novos episódios, trocando ideia, se acolhendo, se abraçando, trazendo um pouco dessa comunidade tão bonita de comentários que está aparecendo cada vez mais no Spotify, né, aqui, porque é só o Spotify que permite isso acontecer. Não estou falando isso porque eu estou sendo patrocinado, porque se eu estivesse sendo patrocinado eu estava muito bem da vida, mas porque aqui aparece isso, né? Então a gente vai poder construir isso com uma forma mais sólida, mais próxima, nesse grupo de apoiadores do WhatsApp. Só R$10 por mês, é só isso que eu peço. E eu sei que pode parecer pouco, e mas se eu começar a juntar várias pausadinhas ali nessa Nação Pausadinha, a gente vai conseguir, talvez, até bancar os custos de produção desse podcast. Quem sabe, até mais, poder fazer com que eu também receba algo por esse trabalho que eu faço aqui. E não só pagar
a edição e todo o trabalho que tem por trás da produção desse conteúdo aqui. Pagar também o meu trabalho. Então fica aqui o meu pedido, tá bom? Se você se sentiu tocado, tiver condição, se R$10 por mês não vai fazer falta na sua vida aí, vai lá em orelo.cc/pausa para sentir. Vai ter link na descrição, mas vou repetir. orelo.cc, é orelo.cc/pausa para sentir. Você vai lá, clica em apoiar com R$10 e pronto. Você vai cadastrar o seu cartão de crédito, o seu e-mail, vai criar uma conta, e assim que você fizer o seu apoio, você vai ter acesso ao mural de episódios ali. Você vai olhar ali no muralzinho do podcast, vai ter uma abinha chamada textos. Você clica em textos e pronto, vai ter ali direto, entre no grupo de apoiadores com o link do grupo de WhatsApp e você vai poder fazer parte disso tudo aqui, tá bom? Com isso, então, eu vou ficando por aqui. Agradeço muito o seu carinho e sua atenção. Espero encontrar você lá na Nação Pausadinha, tá bom? Um beijo e fique bem.